porque o Felipão não pôde contar nos 2 jogos da Copa do Brasil com 2 peças que hoje eu vejo. Olá, você que mais uma vez acompanha aqui o Anatomia Rubro-Negra, ex-Anatomia Esportiva. Estamos nós aqui com mais um convidado que muito nos honra, vou apresentá-lo já já. Tem mais um programa 12 minutos que debate a final da Libertadores da América em sua versão 2022. Essa final que acontecerá em Guayaquil, mas enfim, Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense disputa a grande final num jogo apenas. Eu trago aqui com muita honra, com muita alegria mesmo, nossa aqui da Anatomia Rubro-Negra, João Guilherme, ele que é setorista do Atlético Paranaense pela rádio Banda B do Curitiba, Paraná. Olá, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou muito contente mesmo nessa integração aqui da Anatomia Rubro-Negra. Ela é muito importante para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre como é o Atlético Paranaense. Se você tem alguma informação que possa fornecer para a gente. Eu sei que não, mas não custa nada tentar, né? Eu vou tentar, eu acho que eu vou, né? Obrigado, João. Fala, Pascoal. Um prazerzaço estar aqui com vocês, para toda a galera que acompanha a Anatomia Rubro-Negra. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Essa aqui pode ser, né, uma grande final, uma final rubro-negra, 100% rubro-negra, mas é um confronto aí de 2 equipes que vêm se encontrando há bastante tempo, né, nos últimos anos. Está se criando uma rivalidade e agora Flamengo e Atlético vão disputar aí, acho que o maior jogo entre os dois de toda a história, né, Libertadores da América. Vendo exatamente a sua trajetória profissional, você estava me dizendo em off que você também trabalhou na TV Furacão. E isso é importante para que as pessoas conheçam, porque muita gente não tem acesso a tanta informação assim dos adversários, e muitas das vezes o torcedor às vezes não se interessa. E hoje a informação ela não flui para além dos torcedores, além da fanpage, vamos chamar assim. O Atlético, para você que acompanha a história desse clube, não é nenhuma surpresa chegar aonde o Atlético está chegando hoje, né? Pois é, acho que não é nenhuma surpresa mesmo. Eu trabalhava, né, na TV do clube, na Furacão Live, que hoje é a detentora de transmissões do Atlético. O Atlético não tem acordo na TV, na Globo, né, então não pode passar os jogos dentro da Arena da Baixada nos canais Globo, Premiere, afins, então passa na Furacão Live, né, e eu tive a oportunidade de fazer comentários, logo depois saí, estou hoje na Banda B como setorista do Atlético, cobrindo diariamente a equipe rubro-negra aí desde julho. E realmente, acompanhando toda essa trajetória do Atlético, a gente pode observar que é um time, hoje, talvez um modelo a ser seguido no Brasil, porque fez uma mudança drástica ao longo da sua história. Eu costumo dizer que a bola, até por conta de um livro que eu li, recentemente tive a oportunidade de perguntar para o Paulo Turra numa entrevista coletiva, Paulo Turra, auxiliar do técnico Felipão, que a bola não entra por acaso, e o Atlético faz um trabalho de gestão muito bom que acaba colhendo frutos. Petralha dá uma entrevista, isso cerca aí de uns 10 anos atrás, que o Atlético em 2024, até 2024, seria campeão do mundo. Hoje o Atlético tem condições de ser campeão do mundo, não à toa está na final da Libertadores, é claro. Para conseguir isso vai ter que vencer, e é um adversário duríssimo, e depois, até uma dificuldade maior ainda, conseguir ser título do Mundial. Mas o que era tratado como uma piada, hoje é tratado como uma realidade, porque o Atlético, em 1995, perde um Atletiba de goleada para o Coritiba no Couto Pereira, e a partir de então tem um projeto ali de reestruturação do Atlético. Esse projeto, coordenado pelo presidente hoje, Mário Celso Petralha, ele já dá frutos logo no começo. Em 2001, o Atlético conquista o primeiro título brasileiro, o único, né, na verdade, na sua história. Em 2004 tem a possibilidade de um bicampeonato, acaba perdendo para o Santos. E aí tem um hiato de 2004 ali, na verdade até um hiato não, né? Porque 2005 o Atlético tem a possibilidade de ganhar Libertadores com o São Paulo. Mas 2005. Acaba perdendo. Né? Essa foi 2005. A primeira vez que o Atlético foi lembrado aqui. Isso foi lembrado outro dia aqui, em outro programa. E aí o Atlético tem esse ato de 2005 ali até 2012, cai para a segunda divisão, volta, né?
um tropeço gigante nessa estrutura. O presidente Petralha sai, né? Depois ele retorna após o rebaixamento. E aí sim, o Atlético tem essa reconstrução mais ativa, digamos assim. Poderia ter acontecido antes, mas a partir de 2013, a gente pode observar o crescimento do Atlético no âmbito nacional. E hoje ele entra e até quebra alguns paradigmas dos considerados 12 grandes. Hoje é difícil a gente analisar os times do futebol brasileiro e não colocar um Atlético num patamar assim, pelo menos ali com alguns clubes, por conta da estrutura, né? Por conta dos títulos recentes. O Atlético, desde 2017, participa da Libertadores, ou quando não participa, acaba conquistando a Sul-Americana. Primeiro título do clube, né? Ali que a gente pôde observar que, olha, alguma coisa o Atlético tem de diferente, porque ele está subindo o patamar. 2019, isso acho que é comprovado, está ali o veredito no título da Copa do Brasil. Mais um título de Copa Sul-Americana, vice de Copa do Brasil, e agora a oportunidade de disputar a final da Sul-Americana. Então, é um trabalho, é um projeto audacioso que, colhendo frutos, a bola não está entrando por acaso, porque tem um planejamento muito bem detalhado que surte efeito dentro de campo. É o Atlético que, em 95, não era absolutamente nada dentro do contexto do futebol brasileiro, e hoje colhe muitos frutos, porque é um trabalho de gestão muito forte e tem dado certo. Perfeito. Maravilha. E é interessante, né? Porque a estrutura, a gente nota que o Atlético ele vem crescendo, e eu concordo com você. Concordo totalmente que ele faz parte desse clube dos maiores. Ele faz parte desse clube dos maiores. Uma hora, muitas das vezes, dependendo do ano, você tem até outros clubes, talvez nesse número aí de 10, dos 10. Antigamente eram 6, antigamente chegavam a 8, né? Porque aí você incluía. Era engraçado, né, João? Porque dava um salto assim. Você chegava a Rio, Minas. O futebol no Brasil era dividido entre Minas, Rio, São Paulo. Aí pulava e ia lá para o Rio Grande do Sul, principalmente por causa dos 3 títulos do Internacional. E aí começaram a ter quebras de paradigmas no futebol de alguns clubes ir beliscando um campeonato brasileiro ali, como foi o caso do Bahia, como foi o caso do próprio Curitiba, né? E por aí foi indo, e hoje eu vejo que o resultado esportivo, muitas das vezes, ele pode até não acontecer, bater campeão o tempo todo, mas estar presente nos lugares lá de cima e nos outros campeonatos, principalmente Sul-Americana e Libertadores da América. Isso é muito interessante. Uma curiosidade que nós temos, a gente vê, por exemplo, o Petralha, um sujeito muito aguerrido, muito brigador. Ele é daquela personalidade forte, realmente, e que aquele cara que quem reclama... Deixa eu te contar um segredo, João. Vou te contar um segredo aqui, e ninguém está nos ouvindo nesse momento. Todo mundo queria um Petralha no seu time. Eu parto da ideia que sim, acho que todo mundo queria um cara como o Petralha, porque ele muda o Atlético. Eu acho que ele é um pulso forte, a personalidade forte dele faz o Atlético estar onde está hoje. Que nem ele falou uma coisa que foi tratado como piada, mas ele fez acontecer, né? Que foi a situação do Atlético campeão mundial. E se isso vai acontecer ou não, só o futuro vai dizer. Mas que ele colocou uma situação propícia para isso acontecer, ele reduziu, né? Ele reduziu as chances, tipo, tinha reduzido, aí ele aumentou, ele fez essa chance ser aumentada bastante. E eu acho que todo time aí do futebol brasileiro gostaria de ter um homem com as ideias, talvez, do Petralha, né? Porque é um trabalho de gestão muito forte, um planejamento muito forte. E assim, a gente vê muitos dirigentes no Brasil hoje pensando no momento. A gente precisa ganhar um título agora. A gente precisa, daqui a 2 anos, ser o melhor time do Brasil. E uma coisa que eu vejo de diferente no Petralha é essa ideia de planejamento do futuro, a longo prazo. A gente está falando, eu comentei aqui, em 95 o Atlético tem esse projeto de reestruturação.
E até o próprio Petralha dá essa declaração de mundial há 10 anos atrás. Então, a gente vê que é um projeto a longo prazo, não a curto. Os times hoje, eles trabalham com um projeto a curto prazo, e talvez esse seja a grande diferença do Petralha em relação aos outros dirigentes, às outras ideias de clubes impostas aí dentro do cenário do futebol brasileiro. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir saber algumas coisas do João, óbvio, né? Que se eu contar, ele vai contar para a audiência dele, vai contar para a nossa audiência, né? O que, de repente, o senhor Felipe pode estar planejando para essa final. Vai demorar um pouquinho chegar até lá, mas esse jogo, ele está mexendo com muita gente e muita coisa. Levando em consideração o futebol que você acompanhou, João, da América do Sul, essa Libertadores, você acredita que essa final, os dois times chegam por merecimento? Olha, Pascoal, eu acho que o Atlético, ele, em alguns momentos, principalmente no começo, ele vai muito mal, né? No início da Libertadores, tanto que tem a troca do técnico, Alberto Valentim, entra o Carille também toma uma goleada, acaba saindo, entra o Felipão realmente ele ajeita a casa no Atlético e faz o time ser competitivo. Merecimento, eu diria que o Atlético talvez mereça por todo o trabalho que ele desenvolve, sim, mas em relação aos jogos, o Atlético não tem desempenhado um futebol, digamos que prazeroso de ser assistido. Ele faz um futebol competitivo. É diferente, por exemplo, da gente analisar hoje o Flamengo, a gente vê um futebol ali muito bem estruturado por conta de jogadores muito qualificados, e o Flamengo merece estar por conta dos jogos que vem fazendo dentro da Libertadores no futebol brasileiro. O Atlético ele faz partidas ruins contra o Libertad nas oitavas de final, contra o Estudiantes nas quartas, mas contra o Palmeiras ele faz 2 jogos que eu diria que estão aí na casa dos 3, talvez 5 melhores jogos do Atlético. Se você pegar um recorte, esses 2 estão entre os 5 melhores jogos do Atlético na era Felipão, porque ele reduz os riscos contra um Palmeiras bicampeão da Libertadores. O Atlético joga muito bem dentro da Arena da Baixada e consegue, através ali de circunstâncias do jogo, é claro, o Palmeiras jogou com 1 a menos e o Atlético soube aproveitar isso, principalmente no segundo tempo, onde observou ali uma falha do Palmeiras no jogo, com 1 a menos, passou a usar isso a favor dele e conseguiu chegar ao resultado. Então, assim, eu acho que, por merecimento, o Atlético conseguiu fazer um jogo brilhante com uma equipe que era a equipe a ser batida dentro da América. E fez isso muito bem, venceu o primeiro jogo, empatou o segundo jogo e está na final. Então, acho que o Atlético, sim, merece pela estrutura e pelos 2 jogos que fez com o Palmeiras. A competição em si, é claro que o Atlético não foi 100% muito bem, mas tem o seu valor de saber competir e até aquela famosa frase, né? Saber sofrer em determinados momentos. É verdade. Mas tem uma coisa muito interessante, o Atlético ele eliminou o Estudiantes, que era apontado como um dos possíveis times que chegariam à final. Chegar um time brasileiro é até um tanto quanto mais fácil, João, pela quantidade de times no Brasil que vão para a Libertadores. É muito possível, mas o Atlético ele conseguiu eliminar o Estudiantes e depois ele eliminou o Palmeiras. Não é... Não, e detalhe até do Estudiantes, que ele vence na Argentina, o Estudiantes nunca havia perdido um jogo de Libertadores em sua casa. Exato. E o Atlético consegue esse feito, né? O gol do Vitor Roque no último minuto que classificou o Furacão. O jogo estava indo para os pênaltis, né? O Vitor Roque marcou aquele gol ali e o Atlético conseguiu passar de fase. João, os 2 jogos que nós tivemos, os jogos que chegam próximos a essa final, e guardadas as devidas proporções, eu peço até licença poética, são os 2 jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Alguma possível referência, tanto para o torcedor do Atlético como para o torcedor do Flamengo, alguma coisa que a gente possa tirar desses 2 jogos,
ou você acredita que não tem nada a ver? Pressão e temperatura diferente, cidade diferente, estádio neutro. Não tem nada a ver. O que nós vimos na Copa do Brasil absolutamente será diferente na Libertadores da América. Você acredita nisso? Eu acho que algumas situações vão ser diferentes, né? Eu acho que... e outras não. Olha, estou surpreso. Você acho que a resposta. É que assim, vamos aprofundar um pouco mais. Sim, por Algo favor. que não vai ser diferente. A equipe do Flamengo é muito forte. Eu acho que o Atlético tem isso como mentalidade no vestiário, já deve ser algo dito pelos jogadores, pelo próprio Felipão. Certo. É o Flamengo, é um time a ser batido hoje no futebol brasileiro, é o time que desempenha o melhor futebol e é o time favorito para o jogo. Eu acho que isso é fato pelo futebol apresentado até aqui. As coisas diferentes são os contextos, né? Um jogo único que acaba... Eu acho que o próprio Felipão conta isso muito no livro, essa redução de riscos, né? Essa redução de chances. 2 jogos, você tem 2 jogos para parar o Flamengo, né? Um jogo, esse risco acaba diminuindo, porque é um jogo único, né? É claro que Guayaquil terá muito mais flamenguistas do que atleticano, mas não é o Maracanã, né? Não é o Maracanã. É um jogo único onde 2 equipes vão estar querendo o título, obviamente, mas eu vejo situações assim, por exemplo, que foram as 2 partidas, principalmente do Maracanã, um Flamengo dominante no jogo, o Atlético tentando se defender. Agora, a observar como o Atlético vai se defender, se vai voltar a utilizar 3 zagueiros, né? Algo que só utilizou contra o Flamengo durante toda a temporada. O Atlético só jogou com 3 zagueiros contra o Flamengo. Então, e até, Pascoal, é claro que acho que isso acabou pegando um pouco o Atlético, porque o Atlético é eliminado pelo Flamengo na Arena da Baixada, perdendo o jogo, e muitos torcedores e até nós da imprensa criticamos a maneira que o Atlético atuou naquele jogo. Por quê? Porque até então, você colocar... Isso é importante saber. Você se defender da maneira que foi no Maracanã, super válido, porque o Flamengo joga da maneira que joga, né? Joga bem, um futebol ofensivo. O Atlético se defendendo com 3 zagueiros, 3 volantes e não tomando gol. O Atlético conseguiu o que queria no Maracanã, que era trazer o resultado para dentro da sua casa. Certo. Mas a partir disso, o Atlético teve a mesma postura do Maracanã na Arena da Baixada. Isso acabou incomodando parte dos torcedores, nós da imprensa, porque não é o que o Atlético costuma fazer. Então, acho que dentro dessa questão, por estar jogando em casa, o Atlético tinha que ir mais para o ataque, né? Colocar mais o Flamengo acuado dentro da partida, usar mais a bola, ter mais a posse, e não foi isso que aconteceu. Até utilizou a mesma formação do jogo no Maracanã, e é claro, a gente não sabe se o Atlético fosse mais agressivo do jogo, sairia com a vitória, não dá para saber isso. O Cia, a gente só pensa... Não entra em campo. O Cia não entra em campo, como eu sempre falo. Mas, por exemplo, até uma dúvida. O São Paulo fez isso e acabou sendo eliminado da mesma forma, né? Então, são questões... Mas tentou. Tentou. O Atlético não tentou. Foi tentar quando estava 1-0 com o gol do Pedro. Mas são situações. Eu acredito que são situações que o Felipão leva de lição, principalmente para esse jogo. Um jogo, claro, como eu disse, com um contexto diferente. Um jogo único que reduz o Felipão vai tentar reduzir os riscos, né? Mas realmente é uma situação diferente, porque não vai ter jogo da volta, né? Por exemplo, no Maracanã, o Atlético vai tentar trazer o resultado, vai ter que fazer lá. Então, são situações diferentes aí que o técnico Felipão vai ter que colocar na cabeça, mas essa informação realmente de como o Atlético vai jogar, a gente infelizmente não sabe ainda, porque realmente a única vez que foi 3 zagueiros foi contra o Flamengo. E hoje eu não vejo o Atlético jogando desta forma, de novo, né, cometendo o mesmo erro, mas é algo que só está ali na cabeça do Felipão, se tiver ainda, né, porque ainda há um longo período para essa final aí, estamos falando de alguns dias, mas com certeza isso já deve estar na cabeça do Dr. Felipe Scolari. Indubitavelmente,
como você falou, Felipe Scolari é um treinador estudioso. E o Felipão, ele apanha, além de ter criado cascas, na verdade, eu estou sendo até repetitivo, ele criou coraça de várias, seja Grêmio, seja Seleção Brasileira, seja na própria eliminação do Flamengo. O Felipe, ele me dá essa impressão, e você talvez por estar próximo a ele, de que ele aprende muito com as derrotas, que ele sempre reserva alguma coisa para o próximo jogo decisivo. Eu não falo um jogo natural, um jogo normal, como o Campeonato Brasileiro, né? Mas eu falo assim, quando ele vai para uma disputa de alguma coisa, me dá essa impressão que ele tem um coelho para tirar da cartola. Como você falou, e as palavras são suas, não são minhas, o Flamengo é um time muito forte. Você acredita que o Felipe tenha esse coelho para tirar da cartola? Eu acho que sim, Pascoal. E até é uma situação que é evidente, porque o Felipão não pôde contar nos 2 jogos da Copa do Brasil com 2 peças que hoje eu vejo como importantes no Atlético. Uma é o volante Alex Santana, que ele chega, dá uma outra cara para o Atlético, principalmente no sentido tático. Hoje o Atlético tira um dos seus grandes jogadores da temporada, o artilheiro da temporada, o Terans, para colocar o Alex Santana, para ter um poder de marcação mais forte, certo. E junto com o Fernandinho e o Hugo Moura, ter 3 homens de meio de campo que, além de ajudar muito na parte defensiva, também são homens construtivos no setor ofensivo. E a outra peça, eu acredito que a peça mais... a maior revelação do Atlético aí nos últimos tempos, que é o Vitor Roque, um jogador de 17 anos que tem um poder de decisão muito grande. A gente pôde observar isso na Libertadores e já no Campeonato Brasileiro. E ele não pôde atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o Cruzeiro num primeiro momento, e ele pode atuar na Libertadores. Então são 2 jogadores que vão mudar essa dinâmica do Atlético dentro do jogo e já podem ser considerados coelhos na cartola do Felipão para esse jogo diante do Flamengo. Mas o Flamengo sabe disso, né? O Flamengo sabe disso. Ou não. Então até são situações ali que o Felipão vai ter que trabalhar, outras, né? Se ele quiser tirar algum coelho da cartola mesmo, talvez uma maneira do Atlético jogar uma formação diferente, não mais com 3 zagueiros, mas são situações assim que acho que o Felipão tem sim na sua mente. Aos poucos a gente consegue ir tirando algumas coisinhas do João Guilherme. Aos pouquinhos a gente vai tirando algumas informações. São informações preciosas que muitas das vezes o torcedor comum que só lê o noticiário de Flamengo, ele não percebe. Né? Ele não percebe esse tipo de situação. Mas para isso existe o 12 minutos. Nós estamos aqui exatamente para te ajudar a entender um pouquinho a dinâmica do jogo. Algumas pessoas com quem eu converso falam que muito mais preferiam pegar o Palmeiras, por o Palmeiras ter uma desorganização tática mais fácil do que o Flamengo, porque o Atlético, até pela experiência do jogo no Maracanã, ele parece que ele sabe um pouco, entre aspas, se defender do Flamengo. Eu não gosto daquele tipo de defesa, tá? Eu acho que você... eu não sei o que a imprensa daí esportiva do Paraná disse, principalmente de Curitiba, do Paraná no geral, mas eu ouvia, olha, nós conseguimos não defender muito bem, não. Aquele jogo do Maracanã ficou muito ao cargo da sorte. Foram 26 finalizações, foi uma coisa, e o Felipe depois não repetiu isso. Vocês podem ter essa reclamação do jogo de Curitiba, mas em Curitiba vocês, quer dizer, vocês não. O Atlético Paranaense é o vício. Parece que eu estou conversando com o torcedor, né? Desculpe. O Atlético Paranaense, no Maracanã, os torcedores falam que ele foi amassado. Em Curitiba ele não foi amassado. Em Curitiba o jogo foi jogado, de uma certa forma. O jogo foi muito mais jogado do que no Maracanã.
em determinado momento até com certo equilíbrio. Eu penso dessa forma, eu observo dessa forma. Não é que eu tenha medo, eu acho que o adversário do Flamengo nessa final não nos permite errar. Por exemplo, toma-se um gol no início do jogo, olhando pelo lado do Flamengo. O Atlético sabe montar trincheiras. Sabe? E aí talvez seja o Coelho. Coelho talvez seja o Coelho da Cartola, talvez seja. Um dos coelhos que você falou, né? Um dos coelhos que você falou. Certo? Então basicamente você já passeou pelo que eu desejava desse nosso bate-papo, uma das coisas que eu desejava desse nosso bate-papo, saber se teremos algum tipo de surpresa. Você já colocou os dois jogadores, o Alex Santana e o Vitor Roque, que sem sombra de dúvida é um menino que vai trazer muita alegria para o Atlético, vai trazer, porque uma coisa o Atlético sabe fazer é vender jogador, né? Ele inclusive, sabe para o Flamengo. Pode falar, a gente não liga. Inclusive para o Flamengo. Sabe bem. O próprio Santos, Léo Pereira aí, né? No próprio Flamengo. Por enquanto o placar tá 3 o placar tá. Posso dizer que o placar tá 2-1, tá 2-1. Porque o Léo Moura encaixou no time do Atlético, né? Hugo Moura, Léo Moura. Encaixou. Desculpa, pessoal. Me perdoe, pessoal. Não. Hugo Moura encaixou no time do Atlético. É um jogador importante para o Atlético. O Hugo Moura é um jogador importante hoje para a equipe rubro-negra. Ele acho que ele conseguiu suprir uma necessidade muito grande, porque antes o Alex Santana e o Fernandinho, por exemplo, não estavam ali no primeiro semestre do Atlético. E no ano passado, a equipe rubro-negra tem uma deficiência clara, que é o homem de marcação. E o Hugo Moura chega nessa temporada e realmente toma conta da posição. Mas até em outras, o Santos aí teve um começo, tá indo muito bem. O Léo Pereira parece ter encontrado também, né? O futebol agora com o Dorival Júnior. Foi. Mas e por aqui já teve o Cirino, Teve o Cirino, o Léo também, o próprio Everton, né? Teve o começo assim, bom. O Everton, para mim, é uma peça muito útil. Foi útil? Opa! O campeonato de 2009, o Everton foi de uma ajuda absurda. Everton, motorzinho, opa. Depois daquele caso famoso, né, que você vai repetir aqui, o famoso bonde, né, ele caiu assim meio que na decepção. A torcida do Flamengo ficou meio decepcionado com ele, mais decepcionada. Mas eu gostava muito do Everton, eu achava um jogador muito útil naquele time. E detalhe, super cooperativo, você pedia, olha, faz isso, ele fazia, sem o menor problema. Olha, João, eu queria para a gente finalizar, eu tenho que aproveitar a sua vinda aqui, e como o Anatomia Rubro-Negra é um canal de análise, como é que essa trajetória? Eu gostaria de perguntar isso no início, mas quem ficou até o final vai ser brindado talvez com a sua resposta. E vocês começam com o Valentim, depois vem o Carille, e aí um técnico que muita gente o chama de ultrapassado, velha guarda, ultrapassado, aquela coisa toda, coloca o time de vocês na final de uma Libertadores da América. Como é isso? Como é que foi isso? Acreditavam muito no trabalho do Valentim, e aí depois veio o Carille, e aí eles não conseguiram. Foram as contratações que melhoraram o ambiente, assim como o Flamengo também teve seus percalços durante uma boa parte do ano. Nós temos histórias muito parecidas. Uhum. Como é que foi isso, querido? Então, era até o Alberto Valentim, ele chega em 2021 e ele conquista o título da Copa Sul-Americana
né? Aquela vitória contra o Bragantino. Tem até o 3-0 no Maracanã, que o Atlético passa de fase para a final da Copa do Brasil. Mas desde o começo, o Alberto Valentim nunca foi unanimidade no Atlético e nos torcedores do Atlético, principalmente nos torcedores do Atlético. Até porque se a gente olha a carreira do Alberto Valentim, a gente não vê aquele trabalho de grandeza, né? Que algo que colocasse ele, por exemplo, nos clubes que estão aí num patamar um pouco melhor no Brasil. Mas o Antônio Oliveira fazia um trabalho ali mediano, o Alberto Valentim foi para o cargo, conseguiu o título, permaneceu para a temporada de 2022, com aquela insegurança, ele acaba perdendo a Recopa, e desde o começo o Atlético não joga bem, tem situações que o Furacão disputa até partidas do Campeonato Paranaense, não costuma jogar com a equipe principal no Paranaense, mas em alguns jogos chegou a disputar e mesmo assim a gente podia observar que não era um trabalho bem feito. Isso ficou evidente na goleada sofrida pelo São Paulo. O Alberto Valentim deixa o Atlético, chega o Carille, e aí até uma situação que eu acho injusto comentar, porque ele não teve um período, né, para executar um trabalho. Ele chega no Atlético, se eu não me engano, numa partida de Libertadores, ele consegue uma vitória contra o The Strongest, e ele fica alguns jogos, acaba perdendo para o América e depois é goleado pelo próprio The Strongest. São ali menos de um mês. Eu acho que não é um tempo que dá para efetivamente fazer alguma coisa, né? Alguma análise, perdão. E aí chega o Felipão. O Felipão chega com uma comissão técnica por trás, que eu acho que também é o grande grande diferencial do Felipão, porque por mais que ele seja aí um treinador de anos, né, no futebol brasileiro, é um treinador que vem acompanhado de pessoas que estão bem estruturadas e entendendo para onde o futebol está indo. Então, são pessoas que, ao lado do Felipão, têm ali o seu caráter estudioso, muito dos técnicos do futebol brasileiro, agregadas às experiências e às competências do técnico Felipão. Então, é uma equipe de comissão técnica efetiva no Atlético que chega e logo no começo colhe bons frutos. O Atlético passa 14 jogos sem perder, somando Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, e aí dá esse motor para a temporada. Em questão de, taticamente falando, ele tira essa situação de 3 zagueiros, que vinha desde o Atlético do ano passado, passa a jogar no convencional 4-3-3, e ali que o Atlético realmente tem, digamos que, a melhor ideia dentro das características dos jogadores. Característica, por exemplo, do Kelvin e do Abner, que hoje eu encaro os dois jogadores como pilares desse time do Furacão, porque o Atlético, em sua essência, principalmente com o Felipão, e até um pouco antes, a gente pode observar durante os últimos anos, lateriza muito o seu jogo. O Kelvin é um jogador que no ano passado não estava jogando porque o Marcinho era o titular. E o Kelvin dá uma outra cara para esse time rubro-negro, uma cara mais competitiva. O Abner também é esse tipo de jogador. Somados a características de jogadores que chegaram nesta temporada, como o Fernandinho, o próprio Terans, muito mais decisivo, né? O Vitor Roque chegando, é um time muito mais forte porque, além do Felipão ali, com as suas competências, é um time que conseguiu se formar porque o Atlético investiu nesta temporada. O Atlético, ele abre o bolso mesmo para fazer contratações. Tem ali, hoje no elenco, o Atlético tem as 5 maiores contratações da sua história estão nesta temporada. Então chega Canóbio, chega Coelho, chega Vitor Roque, somados ao Terans, a dupla de zaga que é consistente, por mais que o Atlético tenha alguns problemas em jogadas de bolas aéreas, isso acabou diminuindo com a volta do Thiago Heleno, que estava machucado de abril até ali agosto, né, até julho, agosto. Então são esses caráteres assim que o Atlético se torna uma equipe competitiva dentro do futebol brasileiro, com esse aporte financeiro que chega para alguns jogadores. Mas assim, Pascoal, que só para a gente finalizar também nesse comentário, já acho que me alonguei um pouquinho nisso. Não, fique à vontade, por favor. O setor ofensivo do Atlético, mesmo tendo o Vitor Roque, ele não é uma unanimidade hoje. Tem o próprio Canóbio, que agora está com a seleção uruguaia, mas é encarado com muitas críticas.
o Coelho, acabou perdendo a posição recentemente para o Vitinho. Eu acho que o Atlético ainda tenta encontrar aspectos ali ofensivos, táticos, melhores ao longo dessa temporada e principalmente pensando no jogo contra o Flamengo. Suas despedidas, por favor, aqui o nosso agradecimento e um super abraço para o pessoal e a diretoria da Rádio Banda B, que cedeu gentilmente um dos seus profissionais para estar aqui no Anatomia Esportiva. Um forte abraço a todo o povo de Curitiba, cidade maravilhosa. Eu sempre falo que você tem que tirar um passaporte para chegar em Curitiba. Tem que tirar um passaporte. É um pouco diferente, o negócio é um pouquinho mais organizado, vamos dizer assim. É um pouquinho mais organizado. Enfim, isso tudo, mais uma vez, meu muito obrigado. E fica aqui já o convite para fazer o pós-jogo de Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, final da Libertadores. A despedida, por favor, João. Pô, Pascoal, obrigado pelo espaço. Foi um prazer ter essa conversa aí contigo, para toda a galera acompanhando o Anatomia Esportiva. Uma final rubro-negra, né? A gente. E claro, fico à disposição de voltar aqui para falar mais desse jogo, e até será um grande prazer enorme foi ter essa conversa. Então deixo aí, fico à disposição para uma volta, porque foi muito legal esse bate-papo, e o pessoal, é claro, acompanhar ali nas redes sociais. Eu vou deixar esse convite também no Twitter, acho que eu vai aparecer agora para todo mundo aí o seu Twitter, os Twitter aqui. Apareça um pouquinho mais ali para comentar alguma coisa, tanto do Atlético, do futebol paranaense, futebol brasileiro e também internacional. A gente sempre dá aqueles pitacos, mas @JoãoGuilhermeSR, João Guilherme SR, e também no Instagram, João Guilherme SR, _ S de sapo, R de rato. E aí podem me acompanhar por ali. E será um prazer voltar aqui também e comentar mais de bola contigo, Pascoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, João Guilherme, mais uma vez agradecendo a todos. E uma pergunta: apenas sim ou não? Esse jogo final da Libertadores tem favorito? Sim, tem favorito. E é o? É o Flamengo, mas o Atlético diria que 60% a 40%. Opa, pelo futebol que o Flamengo joga, e está acostumado com esse tipo de competição, mas o Atlético também tem a sua força. Eu ia exatamente... Era outra pergunta. Você tem 10 fichas, quantas vão para cá, quantas vão para lá? Já respondeu. 6 para um lado, 4 para o outro. Você curtiu mais um 12 Minutos, programa que analisa e debate, bate-papo sobre a final da Libertadores da América, na sua versão 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Fiquem todos bem, muito obrigado pela sua audiência. É como sempre, né? Se inscreva no canal, curta, siga o João nas redes dele. Mais uma vez está aparecendo aí o endereço, as arrobas do João. Fiquem todos bem, galera. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado, João. Até uma próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau, tchau.